Estamos em constante movimento, praticamente correndo contra o tempo no dia a dia. Mas o que não pode faltar é a qualidade de vida e o investimento na nossa saúde. Uma das principais atenções é com o crescente número de casos de diabetes. A doença crônica não tem cura. Mas o que causa o diabetes? Quais os tipos e tratamentos disponíveis? O Arquivo A de hoje traz esses e outros detalhes sobre essa doença, por vezes silenciosa, mas que pode ser muito bem controlada. O diabetes ocorre quando nós temos algum problema no pâncreas por falta de insulina, falta de produção de insulina, que aí é o diabetes do tipo 1, ou a pessoa produz insulina, o pâncreas produz insulina, mas a insulina não consegue agir direito, não tem a ação da insulina por um aumento da resistência à ação dela, que é ligado mais ao diabetes do tipo 2, que normalmente ocorre por um aumento de peso, principalmente um aumento da gordura dentro da barriga. Esse acúmulo de gordura da barriga atrapalha a ação da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas para regular a quantidade de energia para entrar dentro das células. A gente se alimenta, esse alimento vira açúcar dentro do sangue e a insulina tem a função de fazer a célula utilizar esse açúcar. Além do diabetes tipo 1, há o diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez pelo aumento de resistência à insulina, causada pelos hormônios gestacionais. E o tipo 2, que é o mais comum no Brasil, representando 90% dos casos. Atualmente nós temos em torno de 60% da população brasileira acima do peso. Em sobrepeso, em torno de 40% e obesidade 20%. Tá? Então, esse aumento que nós temos recente na taxa de obesidade e sobrepeso também tem repercutido no aumento dos índices de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, mas também um pouco de diabetes tipo 1. Tá? E aí, um outro fator importante que explica esse aumento da prevalência de diabetes é o processo de envelhecimento. As pessoas estão vivendo mais e na medida em que as pessoas vão vivendo mais, o próprio processo natural de envelhecimento cursa com uma queda da função dos órgãos. Muitas pessoas estão sedentárias, muitas pessoas se alimentam mal, correndo, pouca fibra, pouca salada, frutas, legumes e muita comida ultraprocessada, muita comida industrializada. Então, as pessoas estão ganhando peso de maneira uniforme. Quem não tem diabetes, quem tem pré-diabetes, quem tem diabetes tipo 1 e quem tem diabetes tipo 2. A prática da atividade física, além de ajudar a prevenir o diabetes, também é uma ferramenta que auxilia os tratamentos. Entre os benefícios, o aumento da captação de glicose no tecido muscular, o controle glicêmico e também o aumento, ou melhor, a diminuição dos fatores de risco para outras doenças. E o Luiz Carlos, acelerado aqui já na sua caminhada matinal, sabe muito bem disso, dessa questão da atividade física, não é, Luiz? 21 anos, então, convivendo com diabetes tipo 2 e a caminhada sempre presente? Sempre presente no corpo, mas na mente está o doce, a macarronada, a feijoada, que eu não posso mais comer com regularidade, né? Como que foi lá no início, né, Luiz, em relação ao seu diagnóstico? Diabetes tipo 2, já tem na família? Como que é essa questão também tem de ser hereditário? A minha mãe, né? Minha mãe que era diabética, escondia doce dentro do guarda-roupa para ninguém ver. Tem a minha irmã que é tipo 1 e eu tipo 2. Então o mais difícil foi isso mesmo, foi a alimentação, me acostumar, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Eu tenho controlado, hoje de manhã eu medi, o índice estava 103
Então está dentro de parâmetros. Pensando no cuidado em diabetes, né, nessa alimentação, é entender como que aquele alimento impacta. Então, se você que está aí assistindo, faz lá a sua medida da glicose na pontinha do dedo, veja como está antes do café da manhã e veja depois do café da manhã, por exemplo, depois de 2 horas, você vai entender como aquele alimento impactou para o seu corpo. E é recomendado fazer essa medida, todas as pessoas que têm diabetes, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, né? E se você tiver acesso, mais vezes por dia, mas é só para você ver. Uma refeição, por exemplo, arroz, feijão e carne, é diferente de uma refeição arroz, feijão, carne e salada, porque a salada tem fibras e elas vão amenizar esse impacto, então, do carboidrato. Então, não é tirar o carboidrato, é muito mais sobre pôr alimentos nutritivos do que tirar alimentos da dieta. As frutas, elas têm o açúcar natural delas, que se chama frutose, e a gente tem que deixar bem claro que a frutose que vem diretamente da fruta não faz mal para o nosso corpo. Mas para quem tem diabetes, a gente pode comer em torno de 4 porções de frutas ao longo do dia. E o que a gente vê muitas vezes é a pessoa sentar ali e comer várias frutinhas depois do almoço. E aí, mas é a fruta que me fez mal. Não é a fruta, não é a manga, não é a uva, coitada da uva, né? Na verdade, é a quantidade. Antigamente, essa divisão era mais nítida. Diabetes tipo 1, uma doença de criança ou adolescente. Diabetes tipo 2, uma doença mais de pessoas idosas, certo? Hoje a gente vê o diabetes tipo 2 aparecendo mais cedo, pessoas com 20, 25, 30 anos, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais com obesidade mais precocemente, mais cedo. Como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes e de pré-diabetes? Medindo a glicemia, o açúcar no sangue, num jejum de pelo menos 8 horas. Esse valor precisa estar em 2 dígitos, até 99. Se com pelo menos 8 horas de jejum ou mais, a glicose no sangue, o açúcar no sangue, tiver entre 100 e 125, esse é um valor de pré-diabetes. Se tiver de 126 ou mais em jejum, aquele exame que a pessoa vai ao laboratório e faz uma coleta de sangue, isso já é um valor de diabetes, 126 ou mais. Outra forma de diagnosticar a doença é pelo teste de tolerância à glicose oral, conhecido como curva glicêmica, e pelo exame hemoglobina glicada, que é um exame de sangue sem a necessidade de jejum e que reflete a média do açúcar no sangue dos últimos 3 meses. O primeiro critério, idade, 35 anos ou mais, precisa fazer exames. Um segundo critério muito importante, e isso já a partir de 10 anos de idade, ou seja, uma criança, um adolescente, tá? Ou um adulto jovem, ou de meia idade, ou um idoso, que está acima do peso e tem pelo menos um fator de risco para diabetes, essa pessoa também precisa fazer exames de rotina. O que é esse fator de risco? É a pessoa que tem pressão alta, ou a pessoa tem colesterol alto, ou é sedentária, a gente já pega metade da população, tá? Ou fuma, ou já teve infarto, ou tem HIV, que é um fator de risco também, ou teve uma mulher que teve diabetes na gestação e depois o exame normalizou, tá? Ou essa pessoa tem pré-diabetes, ou tem síndrome de ovários policísticos, também um outro fator de risco. Então, qualquer um desses fatores, aliados ao excesso de peso, já a partir de 10 anos, essa pessoa já deve fazer exames para triar, para rastrear o aparecimento de diabetes. E essa é uma doença também silenciosa, né? Que nem sempre traz aí sintomas. Como que foi para você chegar neste diagnóstico, Luiz Carlos? Olha, eu estava no meu trabalho, né? E falei para uma colega que eu estava com a boca seca.
Ela falou, ixi, é diabetes. Eu falei, o que é isso? Ah, você vai fazer exame que é diabetes. Aí fui fazer exame, se confirmou que era diabetes. Aí tive que seguir mais ou menos as orientações, né, do médico. Não comer doce, salgado, gordura, massa, essas coisas. E aí já iniciou, então, com os Sim, medicamentos, sim. A caminhada, né, a atividade física. Você sente que faz diferença? Faz toda a diferença, porque... Aliás, eu até comprei uma bicicleta para ajudar também. Eu só não comecei a usar ainda, mas comprei uma bicicleta. Mas faz toda a diferença, com certeza. A rotina muda não só para quem teve o diagnóstico, mas a família também acaba se adaptando, sim, né? Exatamente. Como que foi também no seu dia a dia com a família? A minha mulher evitou de fazer coisas que eu não posso comer. Ela evitou. E diminuiu o sal, diminuiu tudo que era possível, né? Até meus filhos reclamavam, aí quando reclamavam, diminuiu mais ainda o sal, mais o doce. E a família é grande, não é? É grande, 5 filhos, 9 netos. E como que assim, nas festas, né? Porque, lógico, família grande gosta de se reunir também, Eu como né? salgadinho, eu como. Como numa festa, eu como uns 3 salgadinhos, 4, não tem problema nenhum. Porque o diabetes também, ele não te impossibilita de viver uma vida, né? Feliz, Toma cervejinha, saudável. toma um vinho, que é saudável, né? No auge dos 68 anos de idade, Luiz já se aposentou, mas se recusa a parar de trabalhar. O jornalista não consegue ficar longe das notícias, o que também auxilia nessa vitalidade e saúde mental. Trabalho com assessoria de imprensa, né? Da prefeitura. Fazer a checagem do que saiu na imprensa, a gente chama de clipper, ver o que é importante para a divulgação. E, geralmente à tarde está pronto, no começo da tarde, 3, 4 horas da tarde, está pronto todo o material. Aí a gente revisa tudo, envia para a imprensa e principalmente atendemos a imprensa, né? Mas você comentava comigo que tem algumas fiscais, parece, assim, também, em relação... Lá, quando faz um bolo, uma festa, um aniversário de alguém, bolo, tudo, eu vou com a mão assim, as colegas, não pode. São as fiscais do Luiz Carlos. Para quem pensa que a alimentação fica limitada com o diabetes, as nutricionistas descartam a necessidade de eliminar alimentos e reforçam as combinações mais saudáveis. O abacaxi, por exemplo, o abacaxi é um ótimo alimento ali, né? Uma fruta, tem bastante fibra e tudo, uma fonte de carboidrato. Com a canela, que muitas pessoas gostam, por exemplo, a canela vai lá e diminui esse impacto ali, esse pico glicêmico que a gente fala, então já torna-se mais interessante. Ou, por exemplo, até mesmo pão, que muita gente fala, não pode consumir depois que tem diabetes, tudo. Não é isso, aquele de forma isolada talvez não seja tão interessante, mas assim que a gente associa ele, por exemplo, com o consumo de uma proteína, de uma gordura boa, como os ovos, por exemplo, ali, ou uma fibra, principalmente, que são as frutas, a aveia, as verduras e tudo mais, já realmente a gente começa a ver que o impacto dele torna totalmente diferente. Por quê? Porque quando a gente associa esse carboidrato, por exemplo, com as proteínas, né, e as fibras principalmente, a gente gera uma lentidão na absorção dele, lógico. Evitar, né, os doces, alimentos muito açucarados, bebidas, por exemplo, realmente açucaradas, como refrigerantes, uns sucos artificiais, isotônicos, alguns energéticos, bebidas alcoólicas, né, frituras também, que por mais que haja mais no perfil lipídico, né, consumo frequente delas gera um ganho de peso e tudo mais que a gente pede para evitar. Carboidratos muito simples, com certeza, né. Ultraprocessado de forma geral. As fibras no nosso organismo, elas ajudam a levar a glicose e o colesterol embora para o intestino, não deixa ele ser absorvido tão rápido. Mas a gente tem o peão, mas a gente tem outros alimentos também que a gente poderia usar. Por exemplo, maçã. A maçã tem esse tipo de fibra, a goiaba também, né? A gente tem algumas farinhas, a famosa farinha da casca do maracujá. E onde que a gente deve incluir essas fontes de fibras? Nas refeições que eu tenho maior volume de carboidratos. Então, se eu vou comer mais arroz, ou macarrão, ali na hora do almoço, ou pão, colocar essa fonte de fibras um pouquinho antes ajuda a retardar, levar essa glicose um pouco mais devagar para a corrente sanguínea. Isso pode ajudar no controle, sim. Você pode estar se perguntando aí, existe um prato ideal para quem tem ou não diabetes? Se a gente pensar no nosso prato, a gente pode primeiro dividir ele ao meio, né? E nessa primeira metade a gente colocar
os vegetais, né? Sejam crus ou cozidos. E o ideal é que eles tenham pelo menos 3 cores, porque não é só fibras, não é só salada. A gente está trazendo vitaminas e minerais diferentes. E o diabetes também, ele depende de zinco para ficar controlado, de magnésio, de cromo, de micronutrientes. Então, só pensa no carboidrato? Não. Quando a gente faz um planejamento alimentar, a gente pensa no todo. E a outra parte, a gente vai dividir em 2, então a outra metade, então vai ficar 1/4 para proteínas de origem animal ou vegetal, ou ambas, então feijão e um filé de peixe, por exemplo, e o outro 1/4 a gente vai colocar para uma fonte de cereal ou tubérculo, dependendo da preferência da pessoa. Então, ou arroz, ou macarrão, ou batata, ou mandioca, porque a gente tem aí o país inteiro, né? Então, lugares que são mandioca, inhame, aqui a gente come mais arroz e feijão, aqui em São Paulo, o macarrão também entra, né? E sempre ter essa combinação. Luiz, e o que falar assim para o pessoal que está acompanhando, né? Que acabou de receber o diagnóstico, vem aquele susto, poxa, tenho diabetes, o que pensar neste momento? Primeira coisa é ter calma, que não é a morte, né? Tudo tem, até o tipo 1, que é mais grave, tem solução, né? Depende da pessoa seguir as regrinhas que tem que seguir, né? Sim. Não comer aquela alimentação que vai aumentar o índice glicêmico. Essa seria uma mensagem, então, para quem nos acompanha? Eu acho que o principal é a pessoa, primeiro, ter o controle emocional, que é importante, né? Porque o estresse é complicado para quem tem diabetes, né? Então, controle emocional. E parar com os alimentos que o seu médico, o seu nutricionista indicaram. O diabetes tipo 1 é uma doença mais aguda, de aparecimento mais súbito e acompanhado por sintomas, como emagrecimento sem motivo, fraqueza e aumento nas idas ao banheiro para urinar. Um diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É uma doença em que a imunidade da pessoa, que deveria defendê-la de agentes, de bichos externos, né? Reconhecem o pâncreas como um invasor e atacam o pâncreas. Esse ataque leva a uma falência da produção de insulina. Então, quando a pessoa começa a ter sintomas do diabetes tipo 1, a pessoa tem em torno de 10 a 30% só da função do pâncreas, certo? Então, por isso que é um quadro mais agudo, acentuado, sintomas. Ao contrário do que muitos pensam de que diabetes é uma doença de adultos, o diagnóstico também acontece na infância. Hoje a gente vê até Lorena, no interior paulista, para conhecer um pouco da história da linda Luísa, que há 2 anos convive com diabetes tipo 1 e convive muito bem. Luísa tem 9 anos e os olhos atentos de uma criança consciente sobre os constantes aprendizados com o diabetes. Da ponta da caneta, um mundo de cores e muita diversão. A rotina de hoje já é adaptada à doença e agitada como de uma criança normal. Situação diferente do início do diagnóstico, momento que mexeu com toda a família de não diabéticos. Foi um choque. Porque até então eu não sabia nada sobre diabetes. O que eu sabia era que uma criança, uma pessoa diabética não pode comer doce, não pode comer carboidratos, como se tivesse que cortar 100% isso da vida da criança. Aí eu me preocupei. Logo a Luísa, que adora uma festa, que adora comer de tudo, como é que vai ser a nossa vida agora? E na escola? Então foi muito difícil. Eu chorei horrores durante um mês, acho que inteirinho. Só que eu comecei a buscar conhecimento sobre o assunto. Levei ela em diferentes endócrinos, diferentes nutricionistas. Comecei a fazer cursos para entender o diabetes. E comecei a entender que não é proibido ela comer. Claro que não pode comer com excesso, mas tem que ter equilíbrio. Mas ela pode comer sim, ela não precisa passar vontade, ainda mais sendo criança. Toda vez que a gente tem um machucado, na hora a gente cuida. Depois que passou a dor,
deixo para lá. E assim também acontece com as pessoas que têm um diagnóstico de uma doença crônica como diabetes. No começo tem uma preocupação excessiva e depois vai melhorando. Então é um momento de a gente trabalhar a educação ali com a família. Na escola ela pode sim comer igual os amiguinhos, desde que eu aprendesse a fazer a contagem de carboidratos. Eu aprendi, eu corri atrás, eu fiz curso, eu aprendi a fazer. E hoje a Luísa tem uma vida normal. E aí já começou também com esse acompanhamento multidisciplinar, que aí vem todos os especialistas para ter um monitoramento também. O que mudou, né, no dia a dia de vocês? Desde a alimentação, o próprio teste, né? Assim, tem que estar sempre conferindo a glicemia. Como que é isso no dia a dia? A Luísa precisa passar no endócrino de 3 em 3 meses, faz exames de 3 em 3 meses também, faz a hemoglobina glicada, a glicose em jejum, o pré-prandial, que é antes das refeições, e o pós-prandial, que é após as refeições. Precisa de um monitoramento constante, durante o dia, durante a noite, o tempo todo. Eu monitoro a glicemia dela, porque existe uma meta. E como que isso também mudou a rotina de vocês? Porque ela é uma criança, não deixa de ser uma criança. E para ela entender, ela absorveu bem isso? A Luísa absorveu super bem, muito bem. Ela entende, ela sabe que ela precisa tomar esse cuidado, que ela precisa monitorar, ela precisa tomar as insulinas, ela precisa me avisar quando ela está na escola, na casa de um amiguinho, que ela vai se alimentar. Ela precisa aferir essa glicemia, ela me informa, eu faço a contagem de carboidratos e falo para ela quanto que ela tem que tomar de insulina. E ela toma, porque ela aprendeu a aplicar a insulina. Com o diagnóstico, toda a rotina mudou. Os hábitos saudáveis foram ampliados. Além da escola regular, a Lulu passou pelo balé, pratica esportes como a natação, se diverte e muito com a mascote da família e incentiva uma alimentação ainda melhor e colorida para todos de casa. A gente tem um lema aqui na nutrição, que é descasque mais e desembale menos. Então é comer alimentos mais naturais. Só que ainda existe esse estigma que tudo que é natural é mais difícil de fazer, que é mais caro, mas fruta, verduras e legumes não é tão caro assim comparado a outros alimentos industrializados. Então a gente precisa ter esse consenso. Com os cuidados da mãe e a dedicação da Lulu, a doença vai sendo controlada. Por onde for, na mochila, sempre estão os novos companheiros: a caneta, o sensor, a insulina e alguns docinhos para o caso de hipoglicemia. Com tudo pronto, a diversão é garantida, ainda mais com a prima querida ao lado. Ninguém segura essas duas. Eu gosto de jogar vôlei e brincar de pega-pega, porque são umas atividades que às vezes a glicose abaixa mais. Isso também te ajuda no dia a dia? Ajuda. Aí você pode burlar um pouquinho e comer mais um docinho? Como que é? Assim, eu brinco, aí se abaixar eu posso comer algum doce. E você se adaptou bem? Como que foi quando você ficou sabendo, né, que eu tenho diabetes? O que mais mudou para você? Quando eu descobri, eu já imaginava que eu nunca mais ia poder comer nenhum doce. Aí eu só comia arroz integral, verduras, aí o feijão. Arroz integral, feijão e verduras. Isso lá no comecinho, né? Sim. E depois mudou um pouco? Como que ficou? Depois mudou, e depois eu já fui tomando insulina, aí eu já pude comer coisa normal. Mas aí mudou um pouquinho, né, com o tratamento. Quando você vai numa festa ou na escola, você também come doce, come as coisas, como que é? Na festa eu tomo insulina e posso comer um de cada coisa. Interessante, né? O que eu acompanho no contexto do consultório com as crianças, elas trazem uma resiliência, um significado, elas trazem um manejo, uma manutenção com esse diagnóstico, com essa novidade que é surpreendente em relação ao adulto também. Às vezes a gente pensa que a criança vai lidar de uma forma muito difícil, que os pais ficam desesperados com aquela situação pela criança e ela vai lá e surpreende. Ela traz uma lição de resiliência, de esforço, de enfrentamento, de cuidado, que ensina para esse adulto também. O que dizer para as famílias, né? Para mães, pais e responsáveis que talvez estejam recebendo agora um diagnóstico, né, para suas crianças, para os seus filhos e também se assustam, né? Tenham medo, nossa, como que vai ser essa nova etapa agora, esse novo normal?
o que dizer para essas pessoas, Luciana, com a realidade de vocês e por tudo que vocês passaram, né, nesses 2 anos e que continuam vivendo e aprendendo a cada dia? Não se assustem, tem que buscar conhecimento, buscar apoio. Eu faço parte de um grupo de mães de crianças com diabetes tipo 1 e ali uma apoia a outra, uma orienta a outra, uma tira dúvida da outra, porque todas estudam sobre diabetes tipo 1. Então não precisa se assustar, a criança com diabetes tipo 1 pode ter uma vida normal, porém tem que ser cuidada. E você é feliz? Você brinca? Sou muito feliz. Fala pra ti. Eu brinco, eu posso fazer. Eu sou normal, tipo, uma criança normal, brinco, não precisa ter medo, que é tudo normal. Você pode viver uma vida normal, que é só tomar insulina. E tem que se cuidar, não é? Se cuidar. O cenário de seringas, insulina, aplicações e medicamentos se repete na vida de milhares de brasileiros. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 46% da população não sabe que tem a doença. E dos diagnosticados, a presença no público feminino é maior, 11,1%, enquanto 9,1% são homens. Nesses casos, o nosso organismo nos dá sinais, como se estivesse nos alertando. Entre os sintomas, sede excessiva, cansaço, câimbras musculares e ritmo cardíaco acelerado. Foi assim com a Priscila, até o primeiro diagnóstico aos 27 anos. E há 10, ela luta para manter os tratamentos e controlar a doença. Recentemente, uma médica falou pra mim que o mais provável é que eu seja tipo 1 tardia, porque o estrago que fez no meu coração foi muito grande, sendo muito jovem. Então, provavelmente, eu já tinha ela há muito tempo, desde criança, adolescente, não soube disso. Não manifestou ali nada. Não tive sintomas, ela foi fazendo estrago sem eu saber que tinha. Eu tive uma dificuldade enorme de aceitar que eu estava doente e quando você não aceita que está doente, não tem como você tratar uma coisa que você não aceita. Sim. Entendeu? Então eu fiquei um período longo de tempo sem tratar, sem cuidar. Mesmo com os riscos e complicações, Priscila seguiu sem tratamento até engravidar da pequena Sara, razão da sua vida e motivação para cuidar melhor da saúde e retomar os tratamentos. Já me encaminharam imediatamente para o pré-natal de alto risco, né, por causa da diabetes. E aí os médicos foram muito claros comigo no sentido de que se eu não cuidasse, a minha filha podia ter má formação genética, ela podia morrer dentro da barriga, que eles chamam de morte súbita fetal, ela podia ter vários problemas, nascer diabética, enfim, várias coisas podiam acontecer. E meu sonho era ser mãe, sempre foi, e mulheres diabéticas têm uma dificuldade maior para ser mãe. Então, assim, é o meu milagre particular, é o meu pequeno milagre. Meu que estava chegando, né? Literalmente, eu considero a Sara um presente de Deus. Eu sonhei com a Sara antes de saber que estava grávida. Eu sonhei com ela durante a gravidez, quando eu não conseguia descobrir qual era o sexo do bebê. Eu sonhei que era menininha, do cabelo encaixadinho, peralta, corria no meu sonho. Então, assim, eu considero a Sara meu pequeno milagre. E que mudou a sua vida? Mudou totalmente a minha vida, totalmente. A Priscila antes da maternidade é uma coisa, a Priscila depois da maternidade é outra, completamente diferente. Como a glicose da Priscila era muito alta, o médico introduziu a insulina como tratamento de diabetes tipo 1, o que tem explicação, segundo os endocrinologistas. No começo do diabetes tipo 2, ele está mais relacionado com resistência, como eu falei, à insulina. Ele tem insulina, mas a insulina não funciona adequadamente. À medida que o tempo vai passando, vai ocorrendo uma progressão dessa doença do ponto de vista do mecanismo fisiopatológico da doença. Quer dizer, a razão por que o indivíduo fica com diabetes vai mudando. E vai acontecendo uma diminuição da capacidade de secreção de insulina. Isso faz com que, depois de um certo período, 20, 25 anos de diabetes, uma boa porcentagem desses pacientes precisa ser tratados com insulina, porque eles não conseguem mais produzir insulina adequadamente. É como se as células produtoras de insulina com o tempo fossem morrendo, fossem desaparecendo. Com isso, o nível de insulina diminui e o indivíduo tem que tratar com insulina. Vale a pena ligar e falar aqui que a maioria dos tratamentos para tratar diabetes,
As drogas são ou aumentam a secreção de insulina ou melhora a ação da insulina. Não tem nenhum remédio que diminua a glicemia, a não ser os inibidores de SGLT2 que expulsam um pouco de glicose pela urina. Mas a maioria dos remédios que são utilizados, ou eles aumentam a secreção de insulina ou melhoram a ação da insulina. No caso da Priscila, ajudou a surtir efeito, mas a autoaplicação a traumatizou, além da dificuldade em aceitar o diagnóstico da doença. E aí eu chorava muito. Então, assim, foi uma gravidez difícil no sentido emocional, porque, por um lado, eu estava muito feliz, porque eu estava gerando meu sonho, mas, por outro, eu estava extremamente frágil e triste e doída, porque ter que ficar me picando realmente Mexeu com você? E eu chorava demais. Então, na hora de aplicar mesmo, era muito difícil, eu chorava muito. Isso todos os dias, né? Todos os dias e 3 vezes por dia. A pequena Sara nasceu saudável. Hoje tem 4 anos de idade e já entende que a mamãe é doente. Além dos momentos divertidos em casa, ela faz parte da rotina de retirada de medicamentos. Ela entende já, entre aspas, que eu tenho uma doença, que eu já ensinei pra ela, né? Aí ela fala que eu tenho diabetes tipo 1. Eu falo pra ela falar assim, tô ensinando assim, porque como não tem uma definição, né, da minha situação, de qual é o diagnóstico, e como eu tomo insulina, atualmente eu tenho que tomar 6 doses de insulina por dia, tenho que tomar 3 da regular e 3 da NPH, que é para mim um sacrifício e é extremamente doloroso e para mim dói. Tem gente que fala que não dói. Para mim dói aplicar, dói colocar a seringa na pele. É realmente assim um processo que demora, eu não consigo simplesmente. Tem gente que é muito prático. Pega, aplica na barriga, pronto, acabou, aplica no braço. Eu não, o meu tudo é mais difícil. A forma como a gente vai reagir está relacionada a todos os nossos recursos mentais anteriores, de uma vida inteira. Então, como que essa pessoa era? Será que ela sempre foi resiliente? Foi calma? Ela conseguiu entender um significado dentro das situações que são difíceis? Ela dá um significado para aquilo? Ela enxerga com culpa? Ela sente medo? Como é que é isso? Vai ser um misto de emoções, porque é uma situação nova, mas o que vai dizer se ela vai conseguir enfrentar essa notícia de imediato de uma forma mais saudável ou não é os seus próprios recursos internos de sua vida toda, não só daquele momento. Então ela não consegue fazer o cuidado necessário, que envolve a agulha, por alguma condição relacionada ao lado emocional, ao lado da saúde mental, a esse possível trauma com a agulha, como ela mencionou. Então, esse cuidado psicológico com esse caso, com essa mulher que tem esse enfrentamento, esse medo de lidar com uma coisa que é diária para ela, é muito importante, é necessário. Então, o que tem por trás desse medo? O que ela pensa, o que ela sente, o que essa agulha significa para ela? Qual é o significado que ela está dando para esse cuidado? É importante essa relação que ela estabelece com a filha, isso é muito bonito, mas também qual é a relação que ela estabelece com ela dentro disso tudo? Como é que ela se vê dentro desse diagnóstico? É importante também. Todos os profissionais de saúde alertam sobre os riscos de não seguir o tratamento corretamente, entre eles o agravamento da saúde do coração, dos rins e dos olhos. Qual que é o problema maior da diabetes? É que essa inflamação normalmente se posiciona nos vasos do nosso corpo. Então, nas artérias, no coração, dos membros inferiores, nos vasos da retina. Isso faz com que aumente, seja um fator importante no infarto, porque essa inflamação nas artérias, ela acaba fazendo uma disfunção do endotélio. O endotélio é o que compõe essa parede das artérias. Então, se eu tiver qualquer alteração desse endotélio, ele vai facilitar a formação de placa, Então, o diabetes é um fator de risco para a doença do coração, quer dizer, para o infarto, para o AVC, dependendo da localização, A gente escuta, fulano teve que amputar um dedo,
pé, porque entupiu a artéria das pernas. Nessa montanha-russa de tratamentos e ansiedade, a Priscila passou por um novo susto. Sofreu um infarto no final de 2023. Precisou ficar internada na UTI e passar por uma angioplastia. Isso é uma coisa que eu preciso realmente de um tratamento psicológico. Eu preciso de terapia. Falar horas e horas, que eu falo pra caramba, né? Falar mesmo horas e horas sobre isso, até isso realmente se tornar uma coisa real na minha cabeça, que eu preciso aceitar e que eu preciso cuidar. Até porque a razão da minha vida é a minha filha, é a minha mãe, as duas Augustas, que é Sara Augusta e Maria Augusta, e elas são tudo pra mim. Então, assim, eu quero muito ver minha filha crescer. Eu quero muito, muito, assim, comemorar cada aniversário com ela, sabe? Ver ela se tornar uma adolescente, depois uma mulher, realizar sonhos, viver tudo que ela quiser viver. Eu quero muito poder incentivar ela e passar para ela coisas boas que eu acredito. E a fé que eu tenho em Deus, a fé, a verdade, sabe? Tem muita coisa que eu quero ensinar para ela. E aí eu preciso me cuidar. Os avanços da tecnologia e da ciência, evoluíram também os processos de diagnóstico e tratamento para o diabetes. Novos sistemas de monitorização glicêmica, de bomba de infusão, medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o desenvolvimento da insulina, que completa 102 anos de descoberta. Ou seja, se ele depender de insulina, todo mundo que ficava com diabetes até 100 anos atrás morria, não tinha tratamento. Então, a evolução da tecnologia permitiu hoje que pacientes com diabetes tipo 1 tenham uma expectativa de vida igual à da população não diabética, certo? Desde que eles se mantenham bem controlados para não ter as complicações crônicas da doença. Isso é uma evolução da tecnologia, evolução da ciência, ainda bem, quer dizer, está tudo evoluindo bem. Então, eu acho que nós temos que ter a expectativa, a esperança de que isso vai mudar. Mas, para mudar, demora, tá certo? E para isso, o paciente tem que ficar bem controlado, porque nós temos hoje. É possível você ficar bem controlado com o que temos de medicação hoje? É. Claro que é possível. Existe até a possibilidade de insulina agora ser injetada não todo dia, mas uma vez por semana. Já tem laboratórios que estão tentando desenvolver e é possível que isso entre no mercado, pacientes que vão tratar com uma picada de insulina semanal. Entre os tratamentos de diabetes tipo 1, há uma terapia ainda em estudo, desenvolvida por pesquisadores do Hospital Geral de Toronto, no Canadá, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que pode eliminar a necessidade de insulina. Nos testes, 10 dos 12 pacientes tratados não precisaram mais da insulina após 1 ano do tratamento com as células-tronco. Isso é inédito. A terapia seguirá para a fase 3 de testes clínicos e a expectativa é de uma possível aprovação em 2026. Até lá... Nós sabemos hoje que o controle depende essencialmente de medicação, mas além disso, depende essencialmente de atividade física e de dieta. Então, esses dois aspectos não podem ser negligenciados, né? A tecnologia e parte desses recursos estão na rotina de cuidados deste morador de Santos, no litoral sul de São Paulo. O Alexandre é triatleta. Com 34 anos, ele explora toda essa beleza natural da cidade por meio do esporte. Até chegar ao nível de alta performance e conseguir quebrar recordes, sua vida mudou completamente há cerca de 15 anos, com o diagnóstico de diabetes tipo 1. Tinha acabado de passar na faculdade de engenharia, e aí eu, em uma das idas para a faculdade, que é aqui próximo de Santo André, hoje eu morava em Santos e ainda moro, né? Mas um dos caminhos, que demora mais ou menos 1 hora, eu pedia para o motorista parar para urinar. Pedi para ele, num desses dias, eu lembro muito bem, eu pedi umas 5 vezes para ele parar no meio do caminho para urinar, porque eu não estava conseguindo segurar tempo de chegar na universidade.
E aí eu achei isso estranho um dia, aí no mesmo dia, quando eu voltei da faculdade, e no dia que eu fui dormir, eu não conseguia dormir também, porque eu levantava que eu precisava urinar. Então essa urina com frequência acabou chamando atenção, eu fui falar com meus pais, falei, não estou conseguindo dormir, eu estou acordando de 1 em 1 hora para urinar e tem alguma coisa estranha acontecendo. Não, vamos para o hospital. Aí quando eu fui no hospital, o médico já fez um exame de sangue, eu já tinha feito o destro lá e tinha dado como high, né, que quando está acima de 400 o destro não capta, e ele falou, pode fazer um exame de sangue que tem alguma coisa estranha. E aí, se alguma coisa estranha foi exatamente quando a gente viu lá a glicemia 650, de uma glicemia normal que seria 100. E aí dali ele já orientou a buscar um endocrinologista que eu estaria com diabetes. Você já tinha uma vida mais regrada, mais saudável ou não? Precisou mudar também os seus hábitos? Eu não me atentava muito em questão de alimentação como eu faço hoje. Tanto a alimentação como a atividade física. Eram rotinas, por exemplo, de atividade física, jogar futebol no final de semana com os amigos. Mas o que eu me lembro muito bem é exatamente dos meus pais desabarem. Eu escutei até do meu pai e da minha mãe de eles se sentirem culpados pelo fato de eu estar com diabetes tipo 1. Então, me lembra demais a cena dos meus pais mesmo, minha mãe chorando em prantos de que eu tinha o que a gente faria agora com diabetes tipo 1. A gente saiu acionando todo mundo, nutricionista, endocrinologista, agora vamos mudar, falar a vida do Alexandre para ele se cuidar e conviver bem com diabetes. E aí eu lembro meu pai, a primeira injeção, tá com meu pai na ponta da cama e ele segurando no meu braço para a gente conseguir fazer a primeira injeção de insulina, porque sabia que a partir dali teria que ter uma frequência, uma rotina com infusão de insulina. E você perdeu peso também lá no início, né? Perdi. Esse impacto também veio para a família, né, nessas mudanças? Veio para a família. A família teve que mudar também, se acostumar com a ideia de comer as coisas zero, de comer as coisas diet, porque para eles, já que eles se sentiam culpados, para eles ali tinha um pouquinho de conforto, né? De estar vivendo junto comigo a doença. E como que é a sua rotina também em relação a monitorar, né? Porque, como você disse, tem o uso das tecnologias, né? Isso Sim. É muito importante. Hoje eu tenho um monitor contínuo de glicose, o monitor contínuo de glicose tanto no braço, que é essa peça aqui. Então essa peça, ela garante passando informação para o meu celular hoje, e do meu celular ele distribui para até 20 pessoas que estão interessadas em saber sobre minha glicemia, seja meus pais, ou seja a própria médica, ou quem esteja me acompanhando, até treinador acompanha também. Fica de olho. Fica de olho para saber como é que tá. E também a bomba de insulina. Então a bomba de infusão de insulina, que também possui um monitor contínuo de glicose, mas mais do que isso, ela também garante uma conexão com o meu corpo, onde ela faz a infusão de insulina durante 24 horas do dia. Que aqui, para mim, foi uma das coisas que melhorou muito o meu conforto para conviver com diabetes, porque com a bomba de insulina eu parei de fazer injeções. Mas em relação a alto custo, né, é disponibilizado no SUS? Como que você conseguiu? Até uma orientação também para quem não sabe dessa tecnologia, ou como chegar também, né, a ter este acesso? Se você for por conta própria é muito difícil, porque eu lembro de lá atrás, quando eu fui diagnosticado com diabetes, a gente buscou todos esses recursos via público. Então, pegar com o governo, pegar com a prefeitura, e a gente encontrou diversos caminhos fechados. E aí fez com que a gente acionasse direto um advogado para a entrada de uma ação judicial. E aí é lei de a gente ter saúde básica. O governo do estado de São Paulo tem que fornecer uma saúde básica. E aí fez com que o meu advogado entrasse com uma ação judicial, e hoje todos os recursos que eu tenho da diabetes são fornecidos pelo governo. O
O Sistema Único de Saúde oferece 6 medicamentos gratuitamente, financiados pelo Ministério da Saúde e liberados nas farmácias credenciadas. Além das insulinas e remédios que ajudam a controlar o índice de glicose no sangue, em 2017, a caneta para a injeção de insulina foi inserida no tratamento ofertado. A lista completa de medicamentos e serviços gratuitos pode ser conferida no site do governo federal. E falando um pouquinho de rotina ainda, né? Tem um momento assim que virou totalmente a página da sua vida, que é que a gente está aqui também para contar essa parte, que é quando o esporte de fato entra, né, na sua rotina. De 2009, na verdade eu falei até 2019, mas 2009, quando eu fui diagnosticado com diabetes, até 2017 eu não conhecia o triatlon, que hoje é o esporte que eu pratico, é o esporte, falo que é o estilo de vida, mas é um esporte que me trouxe uma rotina muito saudável de prática de atividade física. E aí em 2017 eu fui fazer o meu primeiro triatlon no Guarujá, e aí de 2017 eu não parei mais. Acho que essa diabetes que veio lá em 2009 e que a gente entendeu como uma coisa queria mudar a nossa vida, e até então no primeiro momento entender que seria mudar para pior a minha vida, na verdade se reverteu tudo, e hoje faz que eu tenho muito orgulho, e meus pais têm muito orgulho de mim, mesmo com diabetes. Então, mudou e para melhor. Para melhor, com certeza. E deste desafio pessoal, a rotina de treinos e muita dedicação complementa as conquistas nacionais e internacionais. O Alexandre é o primeiro atleta brasileiro com diabetes vice-campeão do Ultra Triatlon e o segundo no mundo ao finalizar a prova. Para conquistar tantos pódios e superar recordes, a rotina começa bem cedo, ainda em casa. Café da manhã em dia, glicemia e uniforme, ok. Então, bora treinar! Alexandre, é aqui então que o engenheiro fica um pouco de lado e o triatleta entra em ação? Como que são esses treinos? É aqui onde eu passo a maior parte dos meus treinos na Praia de Santos, onde eu faço a minha corrida. Do lado aqui esquerdo a gente tem areia, então a corrida sempre aqui da parte da areia. Quando chove, quando a maré fica um pouco mais alta, que a gente vem aqui mais para perto da rua. E na rua, do outro lado, é onde também acontecem os treinos de ciclismo. E como que tem, assim, o desgaste físico para isso? Como que você trabalha também esse condicionamento atrelado aí a todo esse monitoramento também da diabetes, né? Como que isso é na prática e nas provas, né? Nessas competições? Eu tenho hoje uma assessoria esportiva que me dá toda a orientação de quais os treinos que eu preciso fazer para ir numa meta de uma prova, mas o que muda por eu ter a diabetes é o monitor contínuo de glicose, é a monitorização da minha glicemia. Eu falo até que eu tenho algo a mais do que as outras pessoas que não têm diabetes vão para a prova, porque eu meço minha glicemia. Diferente das outras pessoas que estão lá e não estão medindo a glicemia, podendo a qualquer momento ter uma hipoglicemia por falta de alimentação ou por falta de carboidrato, eu não. Eu estou medindo ali, olhando o tempo todo para a minha glicemia na minha bomba, seja na bomba de infusão ou em qualquer outro lugar. Eu estou olhando ali, vendo, minha glicemia está caindo, então eu preciso me alimentar. Minha glicemia está subindo, eu consigo colocar um pouquinho aqui de insulina para conseguir manter ela numa glicemia boa. Quando a gente visa performance, né, na atividade física e tudo mais, a gente fala bastante do carboidrato, que é o que a gente realmente mais tem que manejar dentro da diabetes, né, dentro desse cenário. Então, o que a gente mais pensa? A gente pensa muito nas refeições que antecedem o treino e o pós-treino também. Então, por exemplo, quando a gente fala em questão de nutrição esportiva, vamos falar assim, a gente usa muito a suplementação de carboidrato. Maltodextrina, carbo em gel, por exemplo, carboidrato de rápida absorção. Só que quando a gente fala da diabetes, a gente pensa em carboidratos de lenta absorção. Então, o que acontece? Se a gente vai pensar numa suplementação ali para o paciente que quer realmente ali um pré-treino mais rápido e tudo mais, a gente pode estar pensando em carboidratos que têm uma absorção mais lenta, como a palatinose, por exemplo. Ou então, o que é o mais importante que a gente fala? Pensar no tempo.
no tempo que o paciente tem para fazer aquela refeição. Então, por exemplo, quando a gente fala do consumo de fibras, de proteínas e de gorduras, a gente fala para poder realmente lentificar essa absorção, certo? Só que a digestibilidade deles também é mais lenta. Então, por exemplo, um paciente, quando ele tem a diabetes, o que a gente fala? Vamos tentar fazer um pré-treino com 1 hora de antecedência do seu treino para que você tenha um tempo bacana para digerir aquela refeição e não te cause desconforto gastrointestinal durante o treino. Alexandre é liberado pela médica a praticar o esporte desde que meça regularmente sua glicemia. Entre provas nacionais e internacionais, já foram 5 Ironman, como Mundial no Havaí, representando o Brasil. Mas o Ultra Triatlo, em outubro de 2021, marcou e repercutiu ainda mais a sua história de superação e alta performance. Foi uma realização, assim, porque Ultra Triatlo é uma prova que são 3 dias. No primeiro dia, nada 10 km e pedala 145. No segundo dia, pedala 275 e no terceiro, corre 84 km. E aí eu digo que foi uma realização porque aí foi onde fez total sentido. Desde 2009, aquela visão com meus pais chorando pelo fato de eu ter diabetes. E eu falo que eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida porque no final eu pude estar com os meus pais lá presenciando a minha chegada e pude falar para eles que a diabetes só me fez mais forte. Com a junção da corrida, do ciclismo, a natação e todos os cuidados com o diabetes, 2024 é o ano de quebra de recordes também pessoais. Batendo o próprio recorde, porque em 2023 já tinha batido o recorde de um atleta com diabetes mais rápido em um Ironman. E aí eu bati meu próprio recorde esse ano com 8 horas e 47. Hoje eu tenho o melhor tempo de uma pessoa com diabetes no Ironman no mundo. E agora me candidatei ao Guinness Book, então pode ser que nas próximas semanas aí saia o resultado. A diabetes tem fases, né? Tem um momento que você vai passar lá pelo diagnóstico e vai bater uma baita depressão, porque eu, né? Vão vir diversos questionamentos, porque eu, não só a pessoa que está passando por esse fato, mas também a família acaba trazendo também esse peso para eles, como meus pais tiveram esse peso. Mas eu acho que a diabetes, eu como vivi isso, a diabetes me fez amadurecer muito mais rápido. E eu não é à toa que eu levo o slogan "A diabetes só me fez mais forte", é porque realmente ela me trouxe ensinamentos muito mais rápidos do que eu não teria, por exemplo, se eu não tivesse diabetes. Não basta ter a tecnologia, precisa ter a vontade de viver bem, isso não só para uma pessoa com diabetes, mas sem diabetes. Então, acho que o slogan que fecha essa conta toda da minha vida, e espero que feche também essa conta para pessoas com diabetes, outras pessoas, é que o diabetes só me fez mais forte.